Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, e ouçamos a leitura do versículo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 24. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele nos parece, numa primeira leitura, e isso tem certa razão, é muito simples. Ele nos lembra o primeiro mandamento da lei de Deus, que nos ordena não ter outros deuses diante dele. Lembra também outro texto basilar para o povo de Deus, que é o credo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um Deus único. E porque Deus é único, nós temos também de amá-lo, adorá-lo com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. O duro aqui, a dificuldade, talvez não seja no entendimento simples dessas palavras, mas na harmonização desse mandamento, desta ordem, deste alerta de Cristo com a nossa vida financeira, com o uso que nós fazemos no dia a dia desse recurso chamado dinheiro. Para o nosso Senhor, ao que parece, há algo de estranho com esse ser, com essa entidade chamada dinheiro. E ele nos diz que há pessoas que são escravas do dinheiro. É algo, de fato, que, em princípio, deve nos fazer querer saber por quê, já que todos nós, em algum grau, lidamos com essa força, com esse ser chamado aqui de dinheiro. E, apesar de serem escravas, isso também é algo complicado, não é? Apesar de serem escravizadas pelo dinheiro, elas amam aquele que as escravizou. Então, nós temos aqui contido nesse alerta do nosso Senhor algo de muito interessante, não apenas para as nossas práticas, mas para o nosso entendimento. Ele também nos fala, evidentemente, de outro Senhor aqui, Deus, para dizer que não dá para ser escravo de Deus, escravo do Deus vivo e verdadeiro, e, ao mesmo tempo, ser escravo do dinheiro, porque a pessoa acaba se apegando mais a um e deixa o outro de lado e acaba dedicando-se mais a um e não ao outro. No nível superficial, irmãos, e não é o nível que é tratado aqui, é possível que alguém preste serviço a mais do que um senhor. É o caso, por exemplo, daquela menina em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que era possuída por um espírito e alguns homens se aproveitaram disso, estavam explorando a boa-fé das pessoas por meio das adivinhações daquela menina. Ela dava grande lucro aos seus senhores, aqueles que a escravizaram. Então havia, de fato, essa possibilidade. Mas o que nosso Senhor quer dizer aqui está naturalmente no nível mais profundo, que envolve não apenas a servidão normal de quem é possuído por um dono de escravos, mas envolve também um apego amoroso. É um escravo que está sendo escravo por força da vontade dele. Ele quer ser escravo do dinheiro, não é apenas uma vítima que foi tirada do seu ambiente natural e agora está numa casa de escravos. Não é exatamente isso que o nosso Senhor está falando aqui. À medida que a relação vai se aprofundando, seja com Deus, seja com o dinheiro, nos dito aqui que as pessoas vão preferindo mais a um do que a outros. Porque, embora eles possuam semelhanças, como veremos, existem diferenças fundamentais entre esses dois deuses. Um vivo, verdadeiro, objetivo, e outro criado pela imaginação humana e também auxiliado, como veremos, pelos poderes demônicos, pelos poderes das trevas. Esse é o sentido aqui de amar e aborrecer, o sentido dessas contraposições. Não é de você odiar o dinheiro, rasgar toda a nota que te chegue à mão,
ou você jogar pedra no céu. Não é essa a ideia aqui. A ideia é muito, muito mais sutil, meus irmãos. No coração humano, o dinheiro possui uma força misteriosa que, ao mesmo tempo em que escraviza as pessoas, ele também leva as pessoas a ficarem apaixonadas por ele. Aquele efeito famoso do refém que se apaixona pelo sequestrador, não é? Isso acontece, irmãos, isso acontece com o caso do dinheiro, e isso, de certo modo, acontece com a nossa relação com Deus. Deus nos torna seus escravos, e, no entanto, nós o amamos, nós nos apegamos a Ele a cada dia, quando descobrimos que tipo de Senhor Ele é, um Senhor muito diferente dos senhores deste mundo. Então, por isso, talvez isso cause alguma confusão nos corações nossos pecaminosos e nos corações daqueles que têm contato com o Deus vivo de Israel e o contato natural com o dinheiro, porque o Senhor Deus é bom. Deus é bom. Essa é uma das grandes cláusulas do cristianismo, do judaísmo, é que existe um Deus e Deus é bom. Bom em que sentido? Deus alivia nossos sofrimentos, nossas dificuldades. Deus sabe aquilo que precisamos e Deus supre em Cristo as nossas necessidades todas. E nós percebemos que o dinheiro também não é ruim. O dinheiro é bom. Ele também supre certas necessidades nossas. Ele ajuda quando as coisas estão difíceis. Tudo muda, tudo fica mais bonito, tudo fica mais moderno, onde o dinheiro se encontra presente. A tristeza às vezes vai embora quando o dinheiro chega. A dor muitas vezes vai também quando você tem dinheiro para custear o tratamento. Então, ele é uma coisa que parece muito boa. Ele nos parece um socorro bem presente na tribulação, não é? Ou não é? É como a mentira também, não é? Ela nos parece um socorro bem presente quando o negócio está apertando, a gente consegue se sair de muita coisa por meio dela. Eu não estou dizendo que mentira ela é sempre ruim, o dinheiro nem sempre é ruim, e muitas vezes é bom, mas é um paralelo que se pode fazer. A presença do dinheiro também traz paz a alguns corações, traz tranquilidade. Quando alguém nos diz assim, calma, que está no seguro, né? Quando alguém diz que bateu o seu carro, você diz, calma, calma, a pessoa está lá apavorada, que vai ter que entrar numa pendência, em uma luta judicial, você diz, não, olha, tenha calma aí, que está no seguro. Aquilo traz paz a todo mundo, né? Todo mundo fica pacificado. Ou quando alguém diz, olha, entrou na conta, viu? Aquilo que estava lá encrencado, você diz, Vejam, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, que essas coisas são perversas, mas causam um efeito dúbio e você não sabe direito se aquilo foi porque Deus te ajudou ou foi porque o dinheiro caiu mesmo. Nós estamos aqui tratando de coisas que no coração humano se tornam deuses rivais, mas que do lado de fora é papel, metal e plástico, não é? Objetivamente é isso que se trata, mas existe uma simbólica, e Jesus disse que essa simbólica chega a ser espiritual, e num coração humano só cada um pode saber se quando cai na conta esse alívio tem a ver com o dinheiro ou se tem a ver com a percepção de Deus te ajudando naquele momento. Não dá para antecipar isso, não dá para saber disso objetivamente. Cada um tem que, de fato, considerar isso com o seu próprio coração. Então, é possível que você ouça dizer, olha, o negócio deu certo. Significa que você vai ter lucro? Significa que você está amando mais o dinheiro? Você vai ter mais dinheiro próximo de você? Ou significa que Deus está te ajudando e você está se alegrando em Deus? Porque você vai ter mais oportunidades de engrandecer o nome de Deus na sua vida. Não sabemos. Isso tudo é muito complicado num coração pecador, que entende que deve amar a Deus, mas sabe também que muitas vezes o dinheiro causa esse efeito de imitação, esse efeito de até mesmo substituição. Além disso, às vezes o coração humano sente que o dinheiro tem certa vantagem até mesmo sobre Deus. Porque nenhum dinheiro, nenhuma moeda, nenhum cartão de crédito jamais exigiu culto formal dos seus servos. Ele não tem 10 mandamentos que te obriguem a obedecer. Ele é um Deus
bastante liberal. Ele permite até que você cultue na igreja, que você vá para a igreja, que você tenha outros deuses além dele. Ele próprio ilumina outros deuses, como outros ídolos, não é? Como o status, como a fama, como o prazer. Ele turbina esses deuses, ele ajuda até esses deuses a se revelar na vida das pessoas. E talvez o mais sedutor de tudo seja o fato de que ele é um senhor diferente, o dinheiro, porque parece que quem manda nele é você, e não você nele. Não é? Isso é uma coisa interessante. Aliás, é assim com todos os ídolos. É assim com todos os ídolos. As pessoas são, de certo modo, dominadas por ele, mas elas acham que têm o poder de manipulá-los, de fazer alguma coisa, de dizer alguma palavra, algum pirlim-pim-pim, algum abracadabra, que faça lá o Deus mudar a cabeça deles e finalmente fazer aquilo que elas querem, irmãos. Ele não chama, portanto, você a uma dependência dele, não é? Ele não te chama, como nós vamos ver a partir do versículo 25, Jesus falando, não é? A respeito da dependência que nós devemos ter do nosso Pai. Ele como que põe as rédeas na sua mão. É claro que nós estamos aqui tratando dos delírios de um coração pecaminoso, não é? Nós não estamos falando aqui de uma realidade objetiva. Mas se você já sentiu alguma coisa parecida com essas que eu estou descrevendo, então é importante que você nunca mais veja o dinheiro como metal, como um pedaço de ferro ou de metal que está na sua mão, como um pedaço de papel que está na sua mão, como um pedaço de plástico que está na sua mão. A palavra que Jesus usa aqui nesse versículo para riqueza, literalmente é mamona ou mamon. Ela é uma palavra aramaica que descreve dinheiro. É uma palavra neutra para descrever dinheiro ou riquezas. Mas não consta nem entre os judeus, nem entre os galileus, dentre os quais Jesus viveu, e nem nas nações vizinhas a Israel, irmãos, alguma divindade que tivesse esse nome, mamon ou mamona. Mamon era só dinheiro mesmo. Ao que parece aqui, a ideia foi apropriada pelo nosso Senhor, ele se apropriou dessa ideia e deu uma roupagem divina a ela, para mostrar às pessoas aquilo que ocorre em seus próprios corações, de que muitas vezes o dinheiro, ele se coloca como um Deus que resolve os problemas e no qual a pessoa pode esperar, deve buscar com todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força. E esse Deus haverá de ser encontrado, ele se deixará encontrar. Ou seja, se você se dedicar bem mesmo a buscar o dinheiro, pode ter certeza, você vai encontrar. Isso parece ser a sedução, a grande sedução do dinheiro, que leva as pessoas a buscá-lo, mesmo que com o coração dividido. Mas elas sabem que o dinheiro é melhor achado, é mais achado por quem se dedica a ele de todo o coração. Que mata a família, que mata a igreja, que mata a amizade, que mata tudo. No final, em geral, as pessoas conseguem. Com perda de tudo, mas conseguem. Então, ele costuma premiar quem se dedica a ele de todo o coração. Mas ele também convive bem com aqueles de coração dividido. Ele dá alguma coisa para essas pessoas também. No Antigo Testamento, irmãos, nós temos a notícia de que o apego ao dinheiro especificamente, mais do que o apego com outras riquezas, era visto como uma ameaça espiritual. Existia já a percepção de que o dinheiro tinha uma força muito grande, aumentava o poder das pessoas e alterava também a disposição das pessoas. As pessoas que tinham desejo por dinheiro, e as que têm desejo por dinheiro, desejo intenso por dinheiro, elas como que procuram devorar tudo, elas querem tudo, mas elas, depois que conseguem esse tudo, continuam com fome, continuam desejando cada vez mais. É como já foi comparado ao fogo, é um fogo que elas têm dentro dela, e o fogo nós conhecemos a história, né? Vocês peguem toneladas de papel e joguem no fogo, ele vai devorar tudo, e vai morrer com fome, vai morrer faminto. Esse é o estado de quem ama o dinheiro. Ele não se farta do dinheiro. Isso quem nos diz é Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Eles querem sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. O que é um indicativo natural de miséria, de fome, de pobreza. Daí que em nossa tradição, o pobre é aquele que nunca se satisfaz com nada, enquanto que o rico
é aquele que se satisfaz com aquilo que tem. Esses níveis de contentamento não tem nada a ver com não querer crescer na vida ou querer crescer na vida. Não tem nada a ver com isso. As pessoas verdadeiramente ricas são aquelas que possuem contentamento em seus corações. Por causa disso, no Antigo Testamento, nós temos uma quantidade de freios às operações de tipo financeira, como a proibição de suborno, por exemplo, de salários miseráveis, de empréstimos pessoais a juros. Tudo isso visava refrear o mal que avançava sobre as relações sociais, as relações entre pessoas da mesma família, entre pessoas da mesma igreja, porque em tudo isso, quando entra o dinheiro como amor das pessoas, como escravizador das pessoas, as relações sociais naturalmente estão ameaçadas, inclusive as mais íntimas. Inclusive as mais íntimas. Então, ainda não se dimensionou o número desses consultores que ensinam a você como ganhar dinheiro. Ainda não conheço nenhuma estatística de quantos deles são separados de suas esposas, de seus filhos, por causa das suas paixões financeiras. Mas a estatística há de chegar um dia. Vocês vão ver o quanto dessas pessoas que amaram o dinheiro e que ensinaram outras a serem escravas do dinheiro, destruíram suas próprias vidas e suas relações interpessoais. No Novo Testamento nós temos, na parábola dos 4 solos de Nosso Senhor, Mateus capítulo 13, nós temos a ideia da sedução das riquezas como algo que afasta as pessoas da palavra de Deus. O desejo de ficar rico afasta as pessoas da palavra de Deus e elas se tornam, por isso, infrutíferas. Esse mesmo desejo perverte o culto a Deus. Nós vemos o caso dos cambistas, das pessoas que fizeram da casa de Deus negócios, como hoje se vê em muitas igrejas. Isso também afasta os corações das pessoas de Deus. Nós temos o caso escandaloso de Ananias e Safira. Pelo mesmo motivo, por amor do dinheiro, foram fulminados na presença de Deus e trouxeram constrangimento para a igreja nascente de Deus, para a igreja apostólica. O amor do dinheiro também leva os crentes a bajular as pessoas da igreja que são mais ricas e desprezar aqueles que têm uma renda inferior. Isso quem denunciou foi Tiago apóstolo. Ele disse isso para os irmãos: irmãos, tomem cuidado para vocês não bajularem pessoas porque elas possuem marcas sociais que indicam que elas têm mais dinheiro do que outras pessoas. Não façam isso porque são os ricos que jogam vocês nos tribunais, são os ricos que querem o mal de vocês. Enquanto que Deus escolheu, em grande maioria, os pobres para fazerem parte do seu reino. Então, um alerta da palavra de Deus que o amor do dinheiro perverte as relações, inclusive, entre irmãos da mesma igreja. Paulo, numa declaração profunda, diz que a avareza, a falta de amor para com o próximo e o ajuntamento de renda apenas para si é idolatria. É um tipo de Deus substituto, indicando, irmãos, que, de fato, essas pessoas que assim procedem estão criando para si, em seus corações, isso que o nosso Senhor está dizendo aqui, está dando a roupagem, chamando de Mamon, que é um ídolo, um Deus rival no coração. E todos nós aqui sabemos, por instrução da palavra de Deus, o próprio Paulo nos ensina, que todas as vezes que alguém se coloca diante de um Deus para adorar, que não seja um Deus vivo, essa pessoa está se submetendo a um demônio. Ela está chamando um demônio para ser o seu tutor, para ser o seu condutor. Isso quem nos diz é 1 Coríntios 10, versículo de número 20. Quando um pagão faz um sacrifício a um Deus, ele faz aos demônios, mesmo que ele pense que está se relacionando apenas com Deus. Existe um demônio por trás daquele processo, conduzindo ele todo, irmãos. E Jesus conhecia bem esse processo, irmãos. E é contra isso que ele nos alerta aqui. Há uma entidade, portanto, mais sedutora, que vai além do simples papel, do metal ou do plástico. E por meio dela é prometido aqui a realização de todos os seus sonhos. Tudo isto te darei, não é? Se prostrado me adorares. Existe uma sedução que tem um fundo maligno, porque é próprio de Satanás procurar desviar os crentes da adoração a Deus para a adoração da criatura. Mesmo que seja a criatura da mais baixa espécie, ou do tipo mais simples, que é o papel, que é o metal, que é o plástico, irmãos. É aquilo que caracteriza hoje visivelmente o nosso dinheiro.
O problema disso tudo é que o amor que nasce dessa relação, como eu falei, é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Se você rastrear as desgraças do mundo, você vai achar um problema financeiro lá atrás. Foi por causa do dinheiro. Por que é que existem as guerras? Rastreie e você vai descobrir. Siga o dinheiro e você vai descobrir que o interesse financeiro está por trás de muitas maldades, de muitas coisas ruins que existem em nosso mundo. O amor de tipo escravizador, eu estou me referindo aqui, irmãos. Nessa busca, os homens se atravessaram com muitas dores e se perderam de Deus, porque eles descobriram muito cedo que a imitação que o dinheiro faz de Deus é bastante limitada, porque o dinheiro não tem poder para criar, o dinheiro não tem poder para dar vida, o dinheiro não tem poder para socorrer o homem em suas tribulações mais profundas, que são aquelas da alma. O dinheiro, finalmente, quando acontece alguma coisa ruim, como, por exemplo, investimentos errados, ou crises, ou filhos que gastam a fortuna da pessoa, o dinheiro que ela juntou a vida inteira. Quando isso acontece, não adianta orar para o dinheiro voltar. Ele não vai voltar. Então, esse é o grande problema dos ídolos. Eles não redimem. Quando você os adora, eles se tornam demônios. E depois que eles quebram, que dá alguma coisa errada, não adianta falar com eles que eles não voltam para ajudar. Só tem um que volta para ajudar, que é Deus. Você quebra com ele, clama a ele e ele te responde, ele volta para te buscar. O restante dos deuses, aqueles que nós inventamos, não fazem isso. Eles não redimem. Então essa é uma palavra do cuidado de Cristo para conosco, e isso está dado na sequência, em que ele vai falar sobre ansiedade, porque o que esses textos levantam é a seguinte pergunta: bom, mas se não for com dinheiro, como é que vai ser? O que é que eu tenho na vida se não for conseguindo pelo dinheiro? E aí Jesus vai dizer: não, vocês têm um pai, né? Vocês esqueceram disso? Quem tem pai fica mais tranquilo. Quem tem pai lida com dinheiro de forma diferente. Quem tem pai instrumentaliza o dinheiro, não vira escravo dele. Mas isso aí Jesus vai nos falar, tratando de questões mais profundas ligadas à ansiedade na sequência. O fato é que o dinheiro na vida de um cristão deve existir, deve fazer parte, mas como um instrumento, e não como um cetro diante do qual ele se curva e segue os ditames desse cetro. Porque quem está segurando esse cetro, se o crente se curva diante dele, é o demônio. É o demônio. Então, ou o dinheiro para você é um instrumento de serviço a Deus no mundo, ou o dinheiro é um cetro, mas quem está segurando esse cetro não é Deus, não é Deus, não o Deus verdadeiro. Os irmãos perceberam que essa é uma questão muito íntima de cada um. O que eu gostaria de fazer agora era valer-me da obra de um grande estudioso do texto do Sermão do Monte, que é o Daniel Doriani, e levantar algumas perguntas visando propor a consciência dos irmãos, que cada um se analise. Então, vou fazer algumas perguntas que esse texto nos permite fazer. A primeira é a seguinte: você junta dinheiro e só se sente em paz quando tem uma reserva? Ou seja, quando perde a reserva, por algum motivo, você entra em parafuso? Essa é uma pergunta que é para a consciência de todos nós. Você gosta de viver gastando o que não tem? Essa também é uma pergunta. O Joelmir Betting, né, aquele famoso jornalista que simplificava conceitos de economia, ele disse certa vez que quem não deve, não tem. E de certo modo, no mundo de crédito que nós vivemos, isso tem lá seu sentido. Mas não é disso que eu estou falando. Tá certo? Não é disso. Eu estou falando aqui, ou fazendo outra pergunta. Se você gosta de viver gastando aquilo que não tem, se isso é um estilo de vida para você. Você se sente mais vivo num shopping do que numa igreja? Você tem em casa coisas de que não precisa, mas que não doa a ninguém? Você é um acumulador ou uma acumuladora? Você contribui financeiramente com a causa de Deus? Antes de começar um projeto, você procura saber primeiro quanto custa, ou procura saber se aquilo glorifica mesmo a Deus ou não? Você gosta de ajudar os outros, ainda mais sem ser notado? Você é generoso com suas capacidades? Você contribui ou é voluntário em algum projeto? Ou você só trabalha por dinheiro?
Essa é uma pergunta que tem uma profundidade considerável, porque o voluntariado não é um traço cultural do nosso país. Todas as vezes que alguém tem um grande talento, sempre tem uma outra pessoa junto dela dizendo: por que você não transforma isso em dinheiro? A pergunta primeira não é: por que você não ajuda uma comunidade que está ali precisando? Mesmo que no processo você termine ganhando dinheiro, mas o foco primeiro não é esse. O foco é que o voluntariado devia ser um meio de você promover alguma coisa que finalmente lhe desse dinheiro, como se fosse o fim último daquela existência. Qual é o fim último de um talento? Fazer dinheiro. É que adianta ficar aqui com um, ajudando o outro, ajudando o outro. Essas coisas são para nós pensarmos, devem ser focos de reflexão para nós. O voluntariado é um modo de você dizer que o dinheiro não manda em você. É uma forma de você fazer isso. Tudo isso é muito íntimo, como eu falei, mas são questões que os versículos de 19 a 24, isso é uma cadeia, né? Jesus está falando para você tomar cuidado com os dois tesouros, não é? Depois ele fala dos dois tipos de olhar, e agora ele fala dos dois senhores. Então nós estamos lidando aqui com a cadeia, e são perguntas estas que eu acabei de fazer, que esses versículos nos permitem levantar, irmãos. O poder de Mamon, portanto, o poder da escravização do dinheiro pode ser tentacular. O dinheiro é um bom servo, ele pode servir para muita coisa, mas ele é um péssimo senhor. Ele vai te dar a ilusão de que você é quem manda, mas não é você quem manda. É uma força que está por trás, e que não é força de papel, nem força de metal, nem força de plástico. É uma força demoníaca, porque te arrasta para longe de Deus. Então, a melhor coisa a você fazer é ir perguntar para Deus se o seu coração está mesmo nele, ou se já não se desviou e você está tentando viver uma escravidão meia boca, meio período, não é? Você está tentando ser servo de Deus de meio período. Se você está tentando fazer isso, Jesus diz: não dá para fazer. Não dá. Não dá para fazer. Ou você usa o seu dinheiro a serviço de Deus, e a serviço de Deus, eu não estou falando a serviço da igreja, a serviço da vontade de Deus, das prioridades do reino de Deus, que naturalmente incluem a igreja, mas inclui o restante da sua vida. Ou você já está, de fato, debaixo do cetro do dinheiro e, portanto, do cetro do demônio. A resposta apropriada, portanto, meus irmãos, a este ensino é desistir da busca por controlar a própria vida. Porque isso é o que a pessoa que está louca atrás de dinheiro, o que é que ela quer? Ela quer independência. Independência significa: eu quero controlar a minha própria vida, eu não quero que ninguém mande na minha vida. Pois a vida do cristão é precisamente contrária a isso. Em vez de controle, nós buscamos dependência, mas dependência não do dinheiro, dependência de Deus. O dinheiro há de ser um instrumento para isso ou não. Porque na infância que vocês tiveram, vocês não mexeram em dinheiro. Na velhice, talvez sejam as enfermeiras aí que vão mexer no seu dinheiro. Sejam os doutores, os médicos, os responsáveis pelo lugar, ou seus filhos que vão lidar com isso aí. Parte da nossa vida nós lidamos com o dinheiro como instrumento. E é por isso que nós temos de depender na infância, na velhice, durante a época de vigor, depender de Deus. E é sobre isso que nosso Senhor vai tratar agora. Porque isso aqui deve ter levantado problemaço, né? Falei: mas e aí, como é que fica? Você deu um valor ao dinheiro aí que ficou muito pequeno, ficou muito barato o dinheiro. Você vai viver de quê? Falei: vocês vão viver da dependência de Deus, com ou sem dinheiro. E é sobre isso que o nosso Senhor vai nos falar em sua palavra, mas isso em outra ocasião. Deus nos abençoe, irmãos. Amém.